Glória a Deus aí, em nome de Jesus, irmão. Amém. Olha para quem está do lado, fala que bom que você está aqui nessa sexta-feira tão abençoada. Fala, não tinha lugar melhor para você estar nessa noite, nessa sexta-feira. Amém? Glória a Deus. Antes da gente ir para a pregação, eu queria chamar aqui rapidinho todos os líderes e os anfitriões e os colíderes de GC do Legacy. Vem cá rapidinho, a gente vai orar junto. Essa semana agora que está começando, voltam os GCs. Quem fica feliz aí com a volta dos GCs? Amém, voltam os GCs. Se você ainda não faz parte de um GC, olha, você está perdendo muita coisa preciosa. Você está perdendo de fazer muita amizade, de conhecer muitas pessoas novas. Você está perdendo a oportunidade de viver uma nova estação, de viver algo novo na sua vida através do GC. Amém? Então aqui nós temos aqui GC, vou começar por aqui. GC Camarate. Ó. GC Canessas. Era para tocar aqui assim. E GC Online. Amém? Eu queria orar nesse momento porque nós amamos muito o GC e eu te aconselho e te incentivo muito a participar de um GC, sabe? O GC é um lugar onde nós somos amados, nós somos cuidados verdadeiramente, realmente. É um lugar, é uma geografia assim, onde o nosso coração se desenvolve, onde o nosso ministério se desenvolve, onde a nossa vida se desenvolve como cristão. Então eu te aconselho a participar de um do GC. Se você não pode participar de um GC Legacy, nós temos mais aí cerca de 40 GCs na Lagoinha, Lisboa. GC espalhado por Lisboa inteiro. Tem GC na Margem Sul, tem GC no Montijo, tem GC em todo o lugar de Lisboa e região. Então participa de um GC em nome de Jesus. Amém? Você pode estender as suas mãos para cá e começar a declarar esse segundo semestre, um semestre abençoado, onde muitas pessoas serão alcançadas, serão transformadas através do GC, GCs que vão multiplicar, GCs que vão formar novos líderes, GCs que vão desenvolver novos ministérios, novos jovens se levantando, se posicionando, novos jovens sendo amados, sendo curados, sendo libertados, sendo transformados. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, para esse segundo semestre, essa segunda temporada, Pai, não somente para os GCs do Legacy, mas nós declaramos, Pai, para todos os GCs aqui de Lagoinha, Lisboa. Pai, nós declaramos sobre cada líder, sobre cada anfitrião que tem aberto a porta das suas casas, Pai, nesses dias, para que a palavra seja pregada, para que o evangelho seja ministrado. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que eles possam colher e que eles possam viver tudo aquilo que eles estão semeando nesses dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por cada um de vocês, obrigado pelo coração de vocês, obrigado porque nós temos caminhado juntos, né? Durante todos esses meses. Eu tenho certeza que nós vamos viver um segundo semestre muito precioso, em nome de Jesus. Vamos alcançar, vamos cuidar de muita gente. Eis-nos aqui, Jesus, para cuidar dessa geração, para amar essa geração. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Glória a Deus. Quero partilhar uma palavra com o seu coração. Aleluia. Graças a Deus. Quero falar com você um pouquinho hoje sobre o seu futuro. O tema da mensagem de hoje ele é assim: Deus te escolheu pelo seu futuro. Deus te escolheu pelo seu futuro. Olha para alguém que está do seu lado rapidinho e fala assim: Deus te escolheu pelo seu futuro. É isso aí, Deus te escolheu pelo seu futuro. E por que eu quero te lembrar disso nessa noite? Eu quero te lembrar disso nessa noite porque muitas vezes nós esquecemos que Deus nos escolheu pelo nosso futuro. Muitas vezes nós começamos a olhar para o dia de hoje, nós começamos a olhar para o cenário de hoje, nós começamos a olhar para o cenário de agora, aquilo que está acontecendo agora, e aí o que acontece?
a nossa mente, o nosso coração, ele logo nos levam para um lugar onde nós logo pensamos assim, ou nos sentimos assim. Olha, alguma coisa de errado não está certo, Deus. Há uma discrepância muito grande entre aquilo que o Senhor falou que eu vou viver e aquilo que eu estou vendo. Há uma discrepância muito grande entre aquilo que o Senhor liberou, aquilo que a sua palavra tem liberado sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre os meus dias. Há uma discrepância muito grande entre aquilo que a palavra do Senhor diz, entre aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida e aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou enxergando. Alguma coisa de errado não está certo, a conta não fecha. Quando eu começo a somar isso daqui, dá negativo. Quando eu começo a somar isso daqui, falta recurso. Quando eu começo a somar isso daqui, falta caminho, falta porta aberta, falta maneira de acontecer, falta maneira de viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E aí, nós começamos a nos frustrar. E aí nós começamos a travar, começamos a definhar em algumas áreas da nossa vida, e começamos a desistir muitas vezes de algumas palavras que foram liberadas sobre nós. Quem tem palavra liberada sobre o seu coração, sobre a sua vida aí? Quem tem palavra liberada sobre o seu ministério, sobre a sua casa aí, em nome de Jesus? E aí acontece que muitas vezes nós começamos a entrar em um ambiente, nós começamos a entrar em um lugar onde nós deixamos de acreditar naquilo que um dia foi liberado sobre o nosso coração, aquilo que um dia foi liberado sobre a nossa casa, foi liberado sobre a nossa vida, e nós passamos a acreditar na mentira que o diabo está falando agora. Nós deixamos de acreditar em Deus, o Todo-Poderoso, e passamos a acreditar naquele ambiente ou naquela geografia de escassez que a gente está vivendo. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso acontece porque nós simplesmente nos esquecemos de algo muito importante. Nós simplesmente nos esquecemos que nós servimos a um Deus atemporal. Olha para quem está do lado e fala assim: o seu Deus é atemporal. O seu Deus não está preso, não está limitado ao tempo. Olha que coisa maravilhosa, quem tem essa consciência aí? O nosso Deus não está limitado ao dia de hoje, muito menos limitado ao dia de ontem. Então nós olhamos para o dia de hoje, ou nós olhamos para o dia de ontem, e tudo o que nós enxergamos é negatividade, são situações de escassez. E aí, por exemplo, existe uma palavra liberada, ou o céu tem algo como princípio, por exemplo, que é a família. A família é um princípio do céu para nossas vidas. E aí, por causa do seu passado ou por causa do seu presente, você começa a desacreditar que isso é algo que você vai viver. Você começa a desacreditar que isso é algo que Deus tem preparado para você. E às vezes você, tão jovem, começa a desistir de construir uma família, porque o seu passado diz que não, e às vezes o seu presente diz que não. Pode ser que você está aqui, você não é dessa nação, e você está aqui porque você literalmente fugiu da sua família, você literalmente fugiu da sua casa, você literalmente fugiu da geografia, do ambiente que você estava, porque aquilo não te fazia bem. E aí quando você chegou aqui, você começa a acreditar que isso não é para você. E essa é a maior mentira que o diabo tem falado, é a maior mentira que o diabo tem ministrado muitas vezes sobre o nosso coração. Nós deixamos de permitir que o Espírito Santo ministre sobre o nosso coração, e começamos a aceitar e começamos a acreditar nas mentiras que o diabo tem ministrado, simplesmente porque nós esquecemos que o nosso Deus é atemporal. E o que eu quero falar para você quando eu digo que o nosso Deus é atemporal? Isso significa que Deus já está no seu futuro. Eu vou repetir para você poder assimilar. Isso significa, Deus ser atemporal, significa que o nosso Deus já está no seu futuro. Sabe o que isso significa? Significa que Deus não está olhando para o Tiago de hoje, muito menos olhando para o Tiago de ontem.
O Tiago de hoje pode não ter nada de bom aqui, o Tiago de hoje pode não estar vendo nada favorável, e o Tiago de ontem, muito menos ainda, pode estar enxergando coisas totalmente desfavoráveis. Mas significa que o meu Deus, que é atemporal, já está lá no meu futuro, olhando para o Tiago de amanhã, olhando para o Tiago que acreditou na palavra, olhando para o Tiago que não desistiu, olhando para o Tiago que continuou, olhando para o Tiago que continua acreditando nele, continua sonhando com aquilo que ele liberou sobre a minha vida. E aí ele está olhando para mim e já está enxergando o Tiago que construiu uma família, não está olhando para o Tiago de hoje que não acredita em uma família, porque simplesmente nasceu ou cresceu dentro de um lar, por exemplo, totalmente disfuncional. Então significa que Deus, que é atemporal, já está no seu futuro esperando a sua versão, ou a sua melhor versão, como cristão, para viver tudo aquilo na plenitude daquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Se você vai viver exatamente aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, levanta a mão e fala assim: eu vou viver em nome de Jesus. Lá no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele fala assim, ó, ele está profetizando para a nação de Israel que está nesse momento em um cativeiro na Babilônia, e ele fala assim, olha a palavra que ele libera sobre a vida deles: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Olha o cenário, o plano de fundo aqui. O profeta Jeremias está profetizando, liberando uma palavra sobre o futuro de uma nação que naquele momento estava escrava, estava no exílio da Babilônia. Sabe o que isso significa? Significa que Deus, Ele não leva em consideração aquilo que está acontecendo hoje na minha vida, muito menos aquilo que aconteceu no passado da minha vida. Significa que Ele simplesmente está lá no meu futuro, sonhando com o Tiago que vai viver e que vai desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Olha que coisa maravilhosa e coisa preciosa. Olha como Deus é bom. Quem pode dar um glória a Deus por isso aí? Amém? E eu queria agora falar para você assim: ok, Tiago, mas então como que eu posso acessar? Então como que eu posso viver? Então como que eu posso desfrutar? Ou então como que eu posso caminhar em direção ao futuro, ou em direção a tudo aquilo que Deus Ele tem sonhado, que Ele tem preparado, em direção a tudo aquilo que Deus um dia liberou sobre a minha vida no mundo espiritual? Como eu posso acessar, como eu posso viver isso daí? E aí tem uma história que eu quero partilhar com você agora, que é a história de Gideão. Abre aí no livro de Juízes, no capítulo 6, conforme você for abrindo, dá um glória a Deus bem alto. Juízes, capítulo 6, no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, mais especificamente nesses 3 capítulos, conta a história de Gideão, e eu vou resumir para você um pouquinho, porque são muitos e muitos capítulos, e aí depois você vai ler na sua casa, amém? Não foi muito convincente esse amém não, quem vai ler em casa depois aí? Amém? Então eu vou resumir para você. Diz assim: a nação de Israel, o cenário, o plano de fundo é o seguinte: a nação de Israel, após mais uma vez pecar, após mais uma vez não obedecer a Deus, o que acontece? Por 7 anos, o Senhor permitiu que os midianitas dominassem eles. Por 7 anos Deus permitiu que os midianitas dominassem eles, e o plano de fundo é assim: todas as vezes que eles iam lá, cultivavam, plantavam algo, todas as vezes que eles iam lá e cultivavam uma vinha, todas as vezes que eles iam lá e cultivavam algum grão, algum alimento, todas as vezes que eles construíam algo, todas as vezes que eles faziam algo, os midianitas,
eles iam lá e eles simplesmente roubavam, eles simplesmente destruíam, eles simplesmente queimavam as casas, eles simplesmente levavam um ambiente de terror para dentro da nação de Israel. E o plano de fundo é assim: em uma dessas situações, Gideão, ele simplesmente está em um lagar, e o lagar é o quê? O lagar é um lugar onde se pisa uva, para você preparar tanto o sumo de uva, como para você também preparar o vinho. E Gideão, ele está malhando o trigo no lagar. O que significa? Significa que depois da colheita do trigo, no lugar de pisar uvas, ele está lá malhando o trigo. Por quê? Porque ele está escondido ali. Ele está escondido porque ele estava com medo. Ele estava com medo de que os midianitas mais uma vez viessem e roubassem o alimento deles. Ele estava com medo, frustrado, porque havia palavras que um dia foram liberadas sobre a nação de Israel. E aí ele está ali naquele lugar com medo, frustrado. E aí um anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: ei Gideão, o Senhor manda eu te falar assim, que você é um homem forte, corajoso, que Ele está te escolhendo, que Ele está te levantando nesses dias, para você libertar a nação de Israel dessa opressão da mão dos midianitas. E aí Gideão, ele fala assim: eu não sei se o Senhor percebeu, eu não sei se o Senhor entendeu o plano de fundo aqui da minha história, Deus, mas a minha história nesse momento é assim: eu estou aqui escondido no lagar, um lugar onde que é para pisar uva, eu estou aqui malhando trigo escondido, para ver se que a gente consegue armazenar algum alimento. Eu estou aqui porque os midianitas todas as vezes vêm aqui, roubam a gente, destroem a gente, mas isso não é o pior. Ainda tem coisa tem um buraco mais embaixo. A minha família é a menor do nosso clã. E como se não bastasse a minha família ser a menor, eu sou o menor da minha família. Como se não bastasse os midianitas virem aqui roubar a gente, destruir tudo, a minha família ainda é a menor, e eu ainda sou o menor da minha família. E aí Deus fala assim para ele: sim, é você que eu estou escolhendo para esses dias. Olha Deus falando para você nesse momento aqui, ó. É você que eu estou escolhendo para esses dias. É você que eu estou escolhendo para mudar a história da sua casa. É você que eu estou escolhendo para mudar a história da sua família. Gideão, eu sei que o cenário de agora, ele não é favorável. Olha Deus falando para você mais uma vez: eu sei que o cenário de agora que você está vivendo não é favorável, mas seja forte, seja corajoso, porque eu te escolhi, porque eu estou te chamando para esses dias. E a história de Gideão, cara, a gente consegue aprender. Eu tirei daqui 5 princípios, ou 5 lições muito, muito preciosas, que eu quero partilhar com o seu coração nessa noite, que vão te ajudar ao quê? Que vão te ajudar a caminhar em direção ao seu futuro, ou em direção a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, quando nós olhamos para a história de Gideão, quando nós olhamos para o que Gideão viveu, nós podemos tirar daqui 5 lições, 5 princípios, sabe? 5 coisas tão preciosas que vão nos ajudar e que vão nos movimentar para aquele lugar, que vão nos movimentar para aquele espírito, que vão nos movimentar para aquela geografia, para aquela mentalidade, para que a gente possa viver e ter o desfecho e ter o mesmo fim que Gideão. Primeiro princípio que eu quero partilhar com você: reconheça o que Deus falou a seu respeito e saia do lagar do medo. Reconheça o que Deus falou a seu respeito e saia do lagar do medo. Nós não vamos ler aqui porque são muitos versículos, mas olha, se você ver lá, Juízes 6, versículo 11, 12, 15, 16, 24, se você ler a história completa, você vai ver que Gideão, ele estava ali naquele ambiente de medo, ele estava ali naquele ambiente de frustração. E a primeira lição que a gente precisa entender, o primeiro princípio que a gente precisa entender: existe algo liberado sobre a nossa vida, e hoje Deus, ele está nos lembrando, o Espírito Santo está nos lembrando nessa noite, o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração nessa noite, falando assim: ei Tiago, ei João, ei Maria, ei André, ei você aí, saia do lagar do medo. Eu sei que você entrou, você se escondeu,
Eu sei que o medo te levou para esse ambiente, para essa geografia, mas Ele está falando assim para você hoje, jovem, sai desse lugar, porque existe uma palavra liberada sobre o seu coração, existe uma palavra liberada sobre a sua vida. Tiago, o que é o lagar nesses dias? O lagar pode ser muitas coisas, muitas vezes você foi frustrado, palavras dos seus pais muitas vezes te frustraram, palavras de pessoas que você ama, que você caminhava junto, te frustraram, situações, pessoas te traíram, e você entrou e você começou a se esconder dentro de um lugar, dentro de um sentimento, dentro de uma mentalidade. Deus está te chamando para fora hoje. Ei, jovem, sai desse lagar, sai desse ambiente. Existe uma coisa nova para você viver. A minha promessa continua de pé, as minhas palavras continuam fiéis, porque eu não sou homem para mentir, eu não sou filho do homem para se arrepender. Se eu estou falando para você que existe um futuro melhor para você, que existe algo novo, existe uma nova estação, existe um tempo novo, eu sei o que você está vendo, mas eu não quero que você veja o que você está vendo, eu quero que você veja o que eu estou vendo. E eu não estou vendo você hoje, eu estou vendo você amanhã. Saia do lagar do medo. Muitas vezes nós começamos a nos definhar, a nos travar, porque nós entramos em uma mentalidade, entramos em um ambiente, entramos dentro de um sentimento, onde nós nos tornamos inacessíveis, onde nós nos isolamos, nos separamos, e queremos ali apenas viver a nossa vidinha, viver a nossa mentalidadezinha, viver os nossos sentimentozinhos, mas Deus nessa noite está chamando para que nós possamos sair desse ambiente, para que nós possamos sair de dentro desse lagar, porque aquele lagar é para outra coisa, aquele lagar não é para fazer o que você está fazendo. Então Deus quer te levar hoje na direção do seu futuro, mas para você poder acessar aquilo que Deus tem para você aqui nessa nação, para você ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, para que o seu ministério floresça, para que a sua vida cresça, para que você possa construir uma família abençoada, você precisa sair desse ambiente, você precisa sair dessa geografia e acreditar naquilo que Deus liberou, acreditar naquilo que Deus falou a seu respeito. A primeira atitude de Gideão então foi o que? Senhor, se o Senhor está falando, então eu vou sair desse ambiente, então eu vou sair dessa geografia, e eu não vou fazer só isso. Então Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, espera aí, porque eu vou ali, eu vou preparar uma oferta, porque ele reconheceu que uma palavra havia sido liberada sobre a vida dele. Então ele sai daquele lugar e ele corre preparar uma oferta. Sabe, Senhor, é como se ele estivesse literalmente dizendo assim: eu reconheço então que há uma palavra sobre a minha vida, eu reconheço então que o Senhor tem algo preparado para mim fora do lagar, eu reconheço então que existe algo preparado para o Senhor fazer através de mim, através do meu coração, através do meu ministério, através do meu chamado, fora desse ambiente. Eu reconheço isso e eu quero viver, Senhor. Então a primeira atitude que eu tomo é sair do lagar e reconhecer que o Senhor é Deus da minha vida. O segundo princípio que eu quero partilhar com você: vença as guerras interiores primeiro, antes de enfrentar as exteriores. No versículo 25 e 26, depois você vai ver, mas algo que Deus fala para ele, o direcionamento que ele recebe de Deus é assim: Gideão, então eu vou te levantar, você vai guerrear contra os midianitas, você vai libertar a nação de Israel, você vai libertar a sua família, mas antes disso, você vai para dentro da sua casa, e você vai destruir os altares de todos os deuses, inclusive de Baal, e com a madeira do altar de Baal, você vai fazer uma fogueira, e você vai me oferecer um sacrifício. Sabe o que Deus estava falando para ele aqui? Gideão, antes de você vencer as guerras exteriores, antes de você se armar, antes de você se equipar, antes de você sair para fora, você precisa sair para dentro, você precisa vencer primeiro aquilo que está dentro. Sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui hoje? Antes de nós sairmos para fora,
antes de nós conquistarmos, ou desfrutarmos, ou vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, Deus está nos chamando nessa noite. Tiago, volta para dentro e organiza tudo que está dentro primeiro. Vamos organizar uma mentalidade nova, vamos organizar uma mentalidade alinhada com o céu. Tiago, vamos organizar um coração alinhado com o céu. Ei, vamos deixar para trás tudo aquilo que precisa ficar para trás. Vamos deixar para trás tudo aquilo que tem atrapalhado. Vamos colocar no devido lugar aquilo que precisa realmente estar em primeiro lugar, que é Deus. Vamos tirar dali todos os outros senhores. Vamos tirar daí de dentro todos os outros deuses. Vamos tirar daí de dentro todos os outros sentimentos. Tiago, antes de sair para fora, você precisa vir para dentro. Quando eu digo vir para dentro, é uma autoanálise, é olhar e falar assim: o que eu preciso mudar? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, o que eu preciso que seja transformado em mim é uma mentalidade. Se é a minha mentalidade que está me parando, se é a minha mentalidade que está impedindo com que eu possa romper, porque muitas vezes a nossa mentalidade nos impede de viver algo novo e maior. Muitas vezes é um sentimento que nós estamos carregando, que se tornou o nosso ídolo desses dias, e aí nos impede de viver algo novo e algo maior com Jesus. Então Deus está falando assim para mim e para você hoje: ei, volta para dentro, tira tudo que precisa tirar, e aí sim, depois, a gente vai ir para fora, vai se armar, vai se revestir, e aí sim a gente vai viver algo novo, aí sim a gente vai viver uma nova história, aí sim a gente vai viver um novo tempo, aí sim a gente vai estar preparado para poder vencer as guerras externas. Mas se antes nossa geração não aprender a vencer as nossas guerras internas, as guerras da nossa alma, a guerra do nosso espírito, nós não estaremos prontos para sair para fora, muitas vezes nem da igreja, nem da porta da igreja, para vencer alguma coisa lá fora. Nós precisamos aprender a vencer primeiramente aquilo que está aqui dentro. Terceiro princípio que eu quero te ensinar: muita gente nem sempre é maioria. Selecione bem quem vai acessar o seu futuro. Muita gente nem sempre é maioria. Selecione bem quem vai acessar o seu futuro. Se você lê lá no capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 9 aproximadamente, você vai ver que quando Gideão ele recebe aquela palavra, depois que ele organizou tudo lá dentro, depois que ele tirou os altares, depois que aí sim ele estava preparado para poder sair e vencer as guerras exteriores, você vai ver que ele saiu tocando a trombeta e chamando todo mundo para a guerra. Ei, vamos para a guerra. Ei, vamos ali. Vamos acessar o meu futuro comigo. Vamos viver liberdade. Vamos viver um tempo novo. Vamos viver uma estação nova. E a palavra diz que ele reuniu lá muitos homens. Porque muita gente, quando olha para o seu futuro, quando olha lá para frente, fala: nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu quero viver isso daí também. Mas aí você vai continuar a ver os versículos e você vai ver que aí Deus fala para ele assim: Gideão, tem muita gente aí, você não precisa de tudo isso. E aí vem o primeiro corte, depois vem o segundo corte, depois 32 homens, e depois dos 32 mil homens, e depois dos 32 mil homens, sobram 300 homens para guerrear contra milhares de midianitas. Sabe o que eu aprendo aqui nessa parte da história de Gideão? Muita gente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, cara, não é sinal, não é sinônimo de maioria. E não é todo mundo que vai acessar o seu futuro junto com você. Não é todo mundo que vai conseguir suportar o que você precisa suportar para chegar lá. Não é todo mundo que vai estar com a mesma mentalidade que você precisa ter para poder alcançar. Não é todo mundo que está disposto a abrir o coração, a viver o que você precisa viver, para desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. E é por isso que nós precisamos ter a consciência, principalmente nós que somos jovens, precisamos ter essa consciência. Não é todo mundo que vai acessar o meu futuro junto comigo. Então
Então a gente precisa começar a pedir para que o Espírito Santo nos ensine a filtrar quem são as pessoas que precisam estar conosco nesses dias. Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ensina, Espírito Santo ministra ao meu coração quem são as pessoas que precisam estar comigo nessa estação, que precisam viver o que eu vou viver nessa estação, porque, sabe, para chegar no seu futuro, para acessar aquilo que Gideão iria acessar, precisava ter coragem. Para acessar o que Gideão ia acessar, precisava ser forte. E não era todo mundo que estava preparado ali naquele momento para viver, ou para passar pelo processo que Gideão precisava passar, para desfrutar do que eles iam desfrutar lá na frente, do futuro que eles iam desfrutar lá na frente. Então a gente precisa ter uma consciência muito clara na nossa mente, muito clara no nosso coração. Não é todo mundo que vai acessar aí, não tem. E às vezes não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa é má, às vezes não é porque a pessoa não é de Deus, não. Às vezes simplesmente é porque aquela pessoa não vai viver, ou Deus não tem preparado para ela de viver aquilo que você vai viver nesses dias. Deus vai direcionar ela para outro lugar, Deus vai direcionar ela para outra estação, Deus vai direcionar ela para outro caminho. E aí a gente pensa às vezes que Deus só vai tirar do nosso lado pessoas ruins, pessoas que não são de Deus, pessoas que são más e tal. Não, a gente precisa pedir o discernimento para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, coloca do meu lado pessoas que realmente vão me ajudar, para que a gente possa acessar, para que eu possa me tornar aquilo que o Senhor espera de mim. Quarto princípio: coragem não é ausência de medo, coragem é confiar em Deus. Lá do versículo 9 até o versículo 15, no capítulo 7, depois de tudo isso, Gideão já tinha levantado milhares de homens, Deus já tinha cortado milhares, tinha restado apenas 300. Aí imagina você, Deus te levanta para esses dias, aí você sai por aí evangelizando, e você levanta ali milhares e milhares de pessoas, e aí Deus fala assim para você: nananina não, para esses dias com você não vai ser milhares, vai ser só 300. Para aquela guerra junto com você não vai ser milhares, vai ser apenas 300. Se eu fosse Gideão, eu já tinha parado aí. Se eu fosse Gideão, eu já tinha voltado para trás aí. Imagina o medo que foi instaurado, o medo que foi gerado no coração dele naquele momento. E aí o anjo do Senhor aparece para ele mais uma vez e fala assim: Gideão, eu sei que você está com medo. Eu sei que você está com medo. Mas olha o que eu vou falar para você agora. Então você vai fazer o seguinte: você vai chamar o seu servo, você junto com o seu servo, vocês vão descer até o acampamento dos midianitas. Imagina você ouvindo isso. Você vai chamar o seu servo e vocês dois vão descer até o acampamento dos midianitas, e você vai ouvir o que é que eles estão falando. E aí a história diz que quando ele chega lá com o servo dele no acampamento dos midianitas, infiltrados ali, eles ouvem assim, os homens falando: olha, eu tive um sonho que nós estávamos aqui e de repente uma bola gigante vem rolando, passa sobre todo o nosso acampamento e vira um escarcéu isso daqui, e não sei o que, e aí um outro homem já olha e fala assim: eita, então isso daí sabe o que é? Isso daí é Gideão e o Deus de Gideão que estão vindo, estão se levantando contra nós. E aí ali naquele momento Gideão ele é fortalecido. E aí ele volta, ele fala com os seus homens, ele organiza, ele fala: vamos, porque Deus é conosco. E às vezes, nós estamos com medo de viver aquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós estamos com medo de acessar aquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós estamos desacreditando, o medo foi instaurado no nosso coração.
Senhor, será mesmo que eu vou viver? Será mesmo que eu vou acessar? Será mesmo que eu vou desfrutar? Será mesmo que a palavra que o Senhor tem liberado sobre a minha vida vai se cumprir? E aí Deus está falando assim para nós nessa noite: olha, você está com medo e está tudo bem você estar com medo. Agora, dá o primeiro passo. Caminha na direção daquilo que eu tenho falado para você. Caminha na direção da palavra que eu tenho liberada sobre a sua vida. Porque conforme você caminha, você começa a ouvir a voz dele falando assim: eu estou com você, você não está sozinho. Conforme você vai caminhando, você vai ouvindo, o Espírito vem ministrando sobre o seu coração, o Espírito vem ministrando sobre a sua mente, e vem trazendo à memória a palavra dele, porque nós não nos movemos por aquilo que nós achamos, nós não nos movemos por aquilo que nós estamos vendo, nós nos movemos debaixo de uma palavra, porque há uma palavra que foi liberada sobre a minha vida, há uma palavra que foi liberada sobre a sua vida. Então nós não nos movemos de acordo com o cenário atual, nós nos movemos debaixo de uma nuvem, nós nos movemos debaixo de uma palavra, e não é uma palavra dita por qualquer pessoa, é uma palavra dita por aquele que em 7 dias criou o mundo e tudo aquilo que nós estamos vendo, tudo aquilo que nós estamos vivendo. É uma palavra dita por aquele que ele mesmo diz na sua palavra: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É uma palavra dita por aquele mesmo que está escrito aqui, que não há uma palavra que sai da boca dele e que volte vazia, sem antes que o seu objetivo tenha sido cumprido. Então Deus está falando assim para você nessa noite: eu sei que você está com medo, porque eu sei que parece impossível viver algo novo, porque o novo às vezes dá medo, o novo às vezes ele nos paralisa, porque ele parece grande demais, ele parece impossível demais, ele parece difícil demais. Nós muitas vezes nos sentimos pequenos diante do novo, diante de tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí Deus está falando assim para mim e para você nessa noite: caminha em direção àquilo que eu tenho para você, caminha em direção à palavra que eu liberei sobre a sua vida. E o quinto princípio que eu quero ministrar sobre o seu coração: não desista quando você estiver cansado e quando te negarem ajuda. Você vai ver aqui nos versículos 4 ao 6 do capítulo 8 de Juízes, Gideão e os seus homens já tinham ali enfrentado uma batalha tão cansativa. Alguns inimigos tinham fugido e eles estavam perseguindo esses inimigos, e eles estavam cansados depois de dias em guerra, depois de dias árduos, dias difíceis. Estavam dias sem comer, dias sem beber, mas eles não tinham desistido. E aí no meio do caminho, eles se encontram com algumas pessoas e eles falam assim: ei, dê-nos pão, para nós nos alimentarmos, nos fortalecermos, para que possamos continuar a perseguir os midianitas, para que possamos vencê-los, para que a gente possa viver o nosso futuro, para que a nossa nação possa viver um tempo de liberdade, para que a gente possa acessar tudo aquilo que Deus tem para a gente. E aí simplesmente aqueles homens falaram assim: o quê? Ajudar vocês? Para que a glória fique toda com vocês? Eu jamais, eu nunca, esquece, não conta comigo não, conta comigo não. E às vezes nós estamos ali já cansados, nós estamos ali já árduos, trabalhando tanto, nos dedicando tanto, buscando a Deus, nós estamos ali tentando romper, tentando viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes a gente olha para pessoas que a gente contava, pessoas que a gente fala: não, essa pessoa eu posso contar com ela, essa pessoa não vai me abandonar, não, eu posso, essa pessoa eu sei que ela não vai desistir de mim, eu sei que ela não vai desistir do meu coração, eu sei que ela vai caminhar comigo, eu sei que ela vai me ajudar. E aí às vezes nós contamos com essas pessoas, e essas pessoas simplesmente nos abandonam, essas pessoas simplesmente não nos ajudam, não nos ajudam.
é o que eu quero falar para você nesse quinto princípio. Sabe? Não desista quando você estiver cansado e quando alguém negar ajuda para você. Fica de pé rapidinho no seu lugar. Talvez seja esse o ponto que você está agora. Você está cansado, você veio para cá, talvez você está sozinho aqui nessa nação ou não. Você contava com alguém, você contava que alguém ia fazer algo por você, você contava que uma situação ia acontecer, você contava que uma porta seria aberta. E algumas pessoas simplesmente deixam de te ajudar, algumas portas não se abrem, algumas pessoas te abandonam. Mas eu queria falar para você que a falta de ajuda das pessoas, ela não significa a ausência de Deus na sua caminhada. Você pode estar cansado, mas ainda existe uma promessa. Você pode estar ferido, mas ainda existe um propósito. Você pode estar sozinho, mas Deus ainda continua com você. E como eu disse no começo dessa mensagem, Deus te escolheu pelo seu futuro. Deus não te escolheu pelo seu presente, muito menos pelo seu passado. Deus não te escolheu pelo que você está vivendo agora, pelo cenário de agora, pelo que está acontecendo agora. Então não se preocupe se o cenário é de escassez, se a geografia é de escassez. Não se preocupe se você está sozinho, se você se sente abandonado. Não se preocupe, porque Deus te escolheu, Deus te chamou para esses dias, porque Ele já está lá no seu futuro te esperando. Ele está lá ansioso esperando pelo Tiago de daqui a 5 anos. Ele está lá esperando ansioso pelo Tiago de daqui a 10 anos. E Deus, eu quero viver tudo. Deus, eu quero chegar lá e eu quero desfrutar de tudo. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para minha casa. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para o meu ministério. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida nessa nação. Eu quero viver tudo. Eu não quero deixar passar nada. Eu não quero que fique nada para trás. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Declara essa canção nesse momento. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da face, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo.
encontrar. Com as suas mãos assim sobre o seu coração. Em alguns minutos nós já vamos encerrar, mas nós não podemos ir embora sem antes fazer algumas orações que são muito importantes. E a primeira oração que eu quero fazer é para você, que você sabe que existe algo preparado do céu para a sua vida. Você sabe que existe algo preparado, uma palavra liberada, sabe, do céu sobre você. E você quer viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para os seus dias. Você quer viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para o seu futuro. Então eu quero te chamar nesse momento, eu quero te convidar nesse momento, sabe, para você se posicionar. Eu quero te convidar a vir aqui na frente, que nós vamos orar junto com você. Ei, não se preocupe com o cenário de agora. Não se preocupe com o que você está vendo agora. Não se preocupe com o que está acontecendo agora. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: Ele não te escolheu pelo seu passado. Ele não te escolheu pelo seu presente. Ele te escolheu por aquilo que Ele já viu do seu futuro. Então, se você quer desfrutar, se você quer viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida, eu quero te convidar nesse momento. Se você quer viver a plenitude disso, eu quero te convidar a vir aqui que nós vamos orar com você. Quero te convidar a vir aqui que nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Às vezes você está enxergando dificuldade. Às vezes você está sozinho. Você está se sentindo sozinho. Mas ei, você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe um Deus que já te enxergou no seu futuro. Existe um Deus que já enxergou o seu coração. Existe um Deus que já enxergou os seus melhores dias. Existe um Deus que está lá ansioso para te encontrar e para te levar a desfrutar de tudo aquilo, da plenitude de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Pai, eu quero declarar nesse momento em nome de Jesus, enquanto os líderes oram por cada jovem que está aqui nesse momento, Senhor, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, cada jovem que está aqui, cada menino, cada homem, cada mulher, cada moça que está aqui, Pai, Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus: vai desfrutar da plenitude, vai desfrutar de cada palavra liberada, vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem. Pai, eu declaro em nome de Jesus, nós nos posicionamos hoje. Sim, nós avançamos hoje. Sim, hoje nós aprendemos aquilo que nós precisamos fazer para viver a plenitude, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, cada palavra liberada aqui, cada ministério, Pai, eu declaro sobre cada jovem uma família sendo formada. Eu declaro aqui pastores sendo ministrados, sendo formados. Eu declaro aqui missionários sendo levantados. Eu declaro aqui empresários. Eu declaro aqui jovens que vão acessar, Pai, várias posições, várias esferas da nossa sociedade. Pai, a esfera política, a esfera do empreendedorismo. Pai querido, a esfera, Pai querido, do ensino. Pai, eu declaro em nome de Jesus, embora alguns deles chegaram aqui nessa noite enxergando dificuldade, embora alguns deles chegaram aqui nessa noite enxergando um cenário aonde parecia impossível, uma família próspera, uma família abençoada, Pai, eu declaro em nome de Jesus, hoje nós trocamos as lentes dos nossos olhos. Hoje nós deixamos de olhar para o que nós estamos vendo agora e nós começamos a enxergar aquilo que o Senhor já liberou. Nós começamos a enxergar aquilo que o Senhor já liberou. Nós começamos a enxergar o nosso futuro, que já está preparado, que já está gerado, que já é uma realidade no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Talvez você chegou aqui nessa noite. Já em alguns minutinhos nós realmente vamos encerrar o nosso culto Legacy de hoje. Mas nós não podemos mesmo ir embora desse culto sem antes darmos a oportunidade para você. Talvez você chegou aqui nessa noite e talvez é a sua primeira vez dentro de uma igreja, talvez é a sua primeira vez no nosso culto Legacy, ou talvez você já até tenha frequentado. Você vem, você entra, senta no seu lugar, você fica na sua, mas talvez você nunca tomou uma posição, nunca tomou uma decisão, você nunca reconheceu Jesus como o seu único e suficiente Senhor. Você nunca levantou a sua mão e declarou assim: Senhor, eu reconheço que não há outro além de Ti. Jesus, eu reconheço que tudo que eu procurava está em Você. Eu reconheço que tudo que eu preciso está no Senhor. Ou talvez você chegou aqui e você estava longe, você estava afastado. Fazia tempo que você não sentia a presença. Fazia tempo que você não acessava a presença. Antes de nós irmos embora, eu não posso realmente finalizar o culto sem te dar essa oportunidade. Talvez hoje foi o dia que o Senhor separou, que o Senhor marcou para que o seu coração fosse alcançado. Então eu queria te dar a oportunidade nesse momento. Se você está aqui no nosso meio e você gostaria de declarar, de reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ou se você gostaria de retornar, você estava longe, você estava afastado, e você fala assim: Thiago, eu quero voltar hoje. Eu quero voltar hoje a ouvir essa palavra. Eu sei que há um futuro preparado para mim. Eu sei que há um futuro preparado para mim. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso com Jesus. Se houver alguém no nosso meio, eu queria te convidar nesse momento a levantar a sua mão o mais alto que você puder nesse momento. Se houver alguém que quer aceitar a Jesus, ou você quer voltar para Jesus hoje, levante uma das suas mãos o mais alto que você puder. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Amém. Se não há ninguém, glória a Deus por isso. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por mais um culto. Obrigado por mais uma palavra, uma semente liberada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Pai, nós declaramos em nome de Jesus uma geração que se posiciona para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, nós iremos desfrutar, nós iremos viver, nós iremos acessar a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso futuro. Pai, eu quero declarar sobre cada mente, eu quero declarar sobre cada coração, em nome de Jesus, a sua vontade se tornando uma realidade nesses dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem foi abençoado? Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu final de semana.